Saudos irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos que o Teu Espírito Santo seja o nosso professor, que o Senhor venha nos capacitar, que o Senhor venha nos dar sabedoria, colocamos diante de Ti a nossa mente, o nosso entendimento. Espírito Santo, renova a nossa mente, nos dá sabedoria, nos dá crescimento espiritual, nos dá maturidade espiritual, meu Deus. Repreende em nome de Jesus todo o mal. Repreende, meu Deus, em nome de Jesus, toda seta, toda maldição, tudo aquilo que não vem de Ti. Todo espírito de engano, Deus, tudo aquilo, Pai, que vem para nos atrapalhar de conhecer a Sua palavra, Deus, e de praticar aquilo que nós temos aprendido da Sua parte, Deus. É isso que nós te pedimos, Senhor, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é Espírito Santo, o Regenerador. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 8, que diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu-lhe e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Aleluia, glórias a Deus. Então, nessa lição de hoje, começando por essa passagem bíblica que nós lemos, a gente vê que Nicodemos, um dos fariseus importantes, fala que ele era príncipe dos judeus. Não era assim, o fariseu ele já tinha assim um destaque na sociedade, E esse Nicodemos, ele era ainda assim acima dos outros. Mas ele ouve falar de Jesus e ele acredita em Jesus como sendo vindo da parte de Deus, só que ele tem dúvidas. Então ele vai à noite se encontrar com Jesus, ou seja, ele vai escondido dos outros fariseus, para que as pessoas não ficassem falando que ele tinha ido se encontrar com Jesus, que ele estava acreditando com Jesus, e ele vai conversar com Jesus, ele vai tirar dúvidas que ele tinha quando Jesus revela a ele essa verdade. Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre a regeneração. E a gente vai ver que a regeneração nada mais é do que esse novo nascimento que Jesus está falando aqui para Nicodemos, que é uma condição indispensável para qualquer pessoa entrar no reino de Deus, Então, o novo nascimento, na verdade, é o que nos dá acesso à salvação, Jesus, ele ensina que é necessário nascer de novo. Esse nascer de novo não é uma mudança exterior, mas é uma transformação interior. Não é algo que o homem pode fazer, é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Então é uma transformação interior, porém eficaz. E na verdade é um milagre, porque é algo sobrenatural, que não vem da parte do homem, mas vem da parte de Deus. E aí o primeiro tópico da lição diz assim: regeneração, uma obra trinitária. A doutrina bíblica da regeneração. Então essa expressão nascer de novo é traduzida do verbo grego, que é geneté, que significa ser gerado.
ou nascer, e do advérbio anotem, que é do alto, de cima, de novo. Então, nessa conversa de Jesus com Nicodemos, ele explica que o nascer de novo, ele não é físico, ele não é da carne, mas ele é espiritual, né? Não é de origem humana, é do alto. É por isso que algumas versões bíblicas traduzem como nascer do alto, né? Porque literalmente é isso que significa. Então, nesse sentido, Paulo, ele ensina que somos salvos pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. Então, aqui, a regeneração, aí já vem uma outra palavra que é o grego, palingenésia, que significa novo nascimento, e está intimamente ligada à conversão. Trata-se da renovação interior ligada ao Espírito Santo de Deus. Não é algo externo, não é algo físico, não é algo humano, né? Então é a ocasião em que a pessoa se torna uma nova criatura nascida do Espírito Santo de Deus. O próximo subitem diz assim: regeneração como exigência de Jesus. Jesus ele deixa bem claro na conversa que ele tem com Nicodemos, e nós lemos, ele diz: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, né? Então, esse novo nascimento, ela é a porta de entrada do reino, é a obra inicial da graça que vai dar início à transformação do pecador. No milagre do novo nascimento, só é possível através da fé e do arrependimento e através do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Então, tornar-se uma nova criatura é uma exigência. Na verdade, não é uma exigência, é uma condição essencial para a salvação. Se você não nascer de novo, se você não se tornar uma nova criatura, você não é salvo. Você não tem acesso ao reino de Deus. Então, o plano divino para a regeneração, ele deve ser pregado como uma prioridade. É algo que nós temos que ensinar tanto nas igrejas quanto fora da igreja. Quando a gente vai evangelizar alguém, quando a gente vai falar de Jesus para uma pessoa, a gente tem que fazer como o próprio Jesus fez. Ensinar que para você ser salvo, para você entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo, precisa nascer do Espírito Santo de Deus. E aí o próximo subitem diz assim: Pai, como o autor da salvação. Então, essa regeneração ou o novo nascimento tem a origem no plano eterno e soberano de Deus, né? O plano de salvação. Então, é o próprio Deus quem inicia a obra da redenção, movido pelo seu amor imensurável, incondicional, né? E por sua vontade de salvar os pecadores. Em João, capítulo 3, versículo 16, né, dando continuidade a esse capítulo que nós estávamos lendo, que a gente leu só até o versículo 8, mas o versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, esse amor divino é a fonte primária da salvação. É por causa do amor de Deus por nós que hoje nós temos a salvação disponível, né? Então, não é condicionado aos méritos humanos. Não é porque você é bom, não é porque você merece, mas é pelo que Jesus fez, pelo amor de Deus por você, que enviou Jesus para morrer por você, para que você tivesse salvação e vida eterna. Então é a graça e mediante a fé. Nós precisamos ter fé. Então essa verdade gloriosa exalta o Pai como a fonte de toda boa dádiva e o autor da nova vida que recebemos. Está lá em Tiago capítulo 1, versículo 17 e 18. O próximo subitem diz assim: o Espírito como agente da regeneração. A regeneração, ela é um ato de misericórdia divina. A gente viu que é um ato de amor, né? Jesus morreu por nós porque Deus nos amou e fazia parte
do plano da reconciliação dele, mas também pela misericórdia divina. É o Pai que decreta, o Filho que torna possível e o Espírito que realiza no coração do pecador. Então a gente vê a Trindade agindo na regeneração, no novo nascimento, na salvação e na vida eterna. Jesus explicou que essa ação do Espírito Santo, ao dizer o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é espírito. João capítulo 3, versículo 6. Então isso indica que onde o Espírito Santo de Deus opera, ocorre uma transformação espiritual. É uma mudança, literalmente uma regeneração, né? É uma mudança, é uma transformação. Essa mudança, ela se torna visível por meio do fruto do Espírito na vida daquela pessoa que foi regenerada. Então, o fruto do Espírito, ele nos capacita. É algo que nós recebemos do Espírito Santo de Deus e nos capacita a viver conforme o Espírito Santo de Deus deseja que nós vivamos. Amém? E o próximo tópico diz assim: a natureza espiritual da regeneração, uma transformação interior. Então, Nicodemos, um fariseu importante daquela época, ele revelou a sua incompreensão espiritual ao questionar Jesus: como pode um homem nascer sendo velho? O fariseu, ele era uma pessoa que ele conhecia assim profundamente a lei de Moisés, né? Ele conhecia toda aquela parte doutrinária, dos rituais, das coisas que deviam evitar. Toda a lei eles conheciam profundamente. Mas as questões espirituais ele não entendia, porque ele ainda não tinha nascido de novo. E essa pergunta, ela reflete a sua visão limitada ao plano natural, apenas as coisas terrenas, físicas, materiais. E o principal entre os judeus, que era ele, interpretou o nascer de novo como se fosse algo físico, da carne. E esse fato, ele evidencia que a mente religiosa, ela está espiritualmente morta e presa à lógica humana, que era isso que acontecia com os fariseus. Eles eram religiosos, né? Mas espiritualmente eles eram mortos. E eles não compreendiam as coisas espirituais, eles não compreendiam a justiça divina, né? E eles não entendiam que essa justiça divina não vem de obras humanas. Muito pelo contrário, eles colocavam um peso muito grande sobre as pessoas, porque eles queriam que as pessoas executassem, né, toda aquelas leis, aquelas coisas ali que eram muitas. E era pesado e era difícil para as pessoas conseguirem realizar aquilo tudo para que eles pudessem ser aceitos diante de Deus, né? E aí vem Jesus e ensina que basta eles nascerem de novo, né? Basta eles aceitarem Jesus como Salvador, né? Serem regenerados pelo Espírito Santo de Deus, aceitar, né, o que Jesus tinha para oferecer para eles. Então era muito mais simples e muito mais fácil. E foi o que nós fizemos. Então a gente recebeu Jesus como nosso Salvador, nós recebemos, né, literalmente a salvação, a regeneração, nascemos de novo. A gente sabe que nasceu de novo porque a gente vê mudanças nas nossas vidas, né? Se você parar para pensar na sua vida, desde que você aceitou Jesus, você vai perceber que internamente, interiormente, aconteceram mudanças na sua vida. Não foi uma mudança exterior. Algumas pessoas acham que aceitar Jesus é você mudar a sua aparência, né? Você mudar a sua roupa, a sua maneira de falar, e acha que é somente isso. Isso eram os fariseus. Você mudar a sua maneira de vestir, a sua maneira de falar, às vezes, né? É uma consequência, é um reflexo da salvação e do fruto do Espírito na sua vida. Então, assim, a salvação, ela não traz peso para as nossas vidas, muito pelo contrário, traz liberdade. Amém? O próximo
subitem diz assim: uma obra soberana do Espírito. Então Jesus, ele ensina a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer da água e do Espírito. Eu já até falei em outra lição que os judeus, eles já têm a prática de realizar batismo. Tanto que quando João Batista veio, ele batizava, porque os judeus batizavam. Mas João Batista, ele faz um batismo diferente, porque ele chamava o batismo dele de batismo de arrependimento, que é o batismo que nós fazemos. Quando a gente se batiza nas águas, é um batismo de arrependimento e também um batismo de declaração, né, de que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. É uma confissão pública da nossa fé. Nós estamos nos arrependendo dos nossos pecados, está morrendo o velho homem e está nascendo uma nova criatura. Então, naquela época já tinha esse batismo nas águas, porque isso é uma coisa dos judeus, mas aí Jesus acrescenta algo: olha, é da água e do Espírito. Não adianta você apenas ser batizado nas águas, não adianta você nascer das águas apenas, tem que nascer da água e do Espírito. Então, isso significa que é uma transformação espiritual completa, ser purificado dos pecados e receber a renovação interior pelo poder do Espírito. Essa mudança não pode ser produzida pela carne, mas somente pelo Espírito Santo de Deus. Cristo, ele assegura que o vento sopra onde quer. Assim como o vento é livre, o Espírito opera de modo soberano na salvação, sem ser controlado por nenhum esquema humano. O Espírito Santo de Deus, ele faz o que ele quer, né? Ele vai para onde ele quer. Então, ele é livre, assim como o vento. É somente por essa ação divina que o pecador nasce espiritualmente e passa a ter uma nova vida. Então, dessa maneira, um cristão regenerado é aquele que teve o seu coração transformado e passou a viver segundo essa nova natureza espiritual. O próximo subitem diz assim: uma nova vida e uma nova conduta. Então, Cristo deixou bem claro que o que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. João 3,6, que nós lemos. Essa distinção mostra que nada da carne pode produzir vida espiritual. A carne, ela gera concupiscência e aprisiona. Gálatas capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 21. Somente o Espírito gera nova vida com fruto espiritual. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, mais uma vez, o que é nascido da carne permanece dominado pela natureza pecaminosa. Somente quando nós nascemos do Espírito é que essa condição muda nas nossas vidas. Porque quando você nasce do Espírito, o crente ele passa a viver sobre uma nova condição espiritual, tornando-se um novo homem com uma nova mentalidade. E Efésios capítulo 3, 23 diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Essa nova vida se evidencia na prática da justiça, no amor fraternal, no desejo pela palavra, pela obediência a Cristo, marcas da regeneração genuína. Então, como eu disse, é uma mudança interior que vai se refletir exteriormente. Então, para e pensa um pouquinho aí assim, desde quando você aceitou Jesus, o que mudou na sua vida interiormente que se refletiu exteriormente? Porque com certeza absoluta aconteceram mudanças e, na verdade, algumas mudanças, né, elas devem e continuam acontecendo até a gente morrer. Porque esse processo de santificação é permanente, né, é constante. O próximo tópico diz assim: sinais do novo nascimento em Cristo, a justificação pela fé. Pela fé em Cristo, o pecador ele é justificado, recebendo uma nova posição diante de Deus, não por mérito pessoal, mas pela obra redentora do Calvário. Então, assim, a nossa justificação, como eu disse, não é pelo que nós fazemos, não é pela nossa boas obras, apesar de que quando nós aceitamos Jesus, nós teremos boas obras como
consequência do nosso novo nascimento, mas não é por causa disso, é por causa da obra redentora do Calvário. Está lá em Romanos, capítulo 3, versículo 24 e 28. O crente, ele não é apenas perdoado, mas ele é declarado justo diante de Deus. Ele é absolvido da culpa, da punição e da condenação do pecado. É assim, olha, essa pessoa aqui, pecadora, ela tinha uma dívida diante de Deus. Mas essa dívida foi paga. Jesus pagou a dívida. Então acabou, você não tem mais nada a pagar, você não tem mais preço algum a pagar diante de Deus. Jesus pagou, né? A Bíblia fala que ele rasgou o nosso escrito de dívida. Foi pago. Né? Nós não temos mais dívida diante do Senhor por causa de nós, não, por causa de Jesus, pelo que Jesus fez. Então, essa dádiva, ela é recebida somente por meio da fé. Né? A justificação não acontece separada da fé, mas após a pessoa crer em Cristo como Salvador. Nós precisamos de fé. Sem fé, ninguém vai a Deus. Sem fé, nós não conseguimos agradar ao Senhor, né? Então, esse é o resultado da ação do Espírito Santo de Deus, que leva o pecador à fé e à justificação. E olha só que coisa gloriosa. Os efeitos da justificação pela fé incluem a paz com Deus, a adoção como filhos amados de Deus. Amém? Então, é isso, né, que o Senhor tem para nós. Justificação, paz, adoção como filhos, e nós não podemos abrir mão, né, dessas bênçãos, dessas dádivas que o Senhor conquistou para nós na cruz. E o próximo subitem diz assim: a vida de santificação. Então, na obra da redenção, o pecador, ele é imediata e simultaneamente salvo, regenerado, justificado e adotado como filho. É o pacote completo. Olha só que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa. Nós somos salvos, regenerados, justificados e adotados como filhos. Somente o Senhor pode fazer isso por nós. Então, a partir daí, se inicia um processo contínuo e permanente de santificação. Então, uma vida separada do pecado e consagrada à obediência, até a sua glorificação final no dia de Cristo. Amém? O crente passa a viver segundo o Espírito Santo de Deus e não mais como escravo da sua própria carne. Por isso que o jejum, ele é tão importante, porque quando a gente jejua, a gente está submetendo os desejos da nossa carne ao Espírito. Nós estamos abrindo mão de fazer algo prazeroso, que é comer, principalmente comer comidas gostosas, para alimentar o nosso espírito. A gente deixa de alimentar a carne para fortalecer o nosso espírito. Além disso, a santificação, ela apresenta aspectos posicionais e progressivos, à medida que o crente avança em maturidade espiritual e se torna mais semelhante a Cristo. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, né, como eu disse, tem esse processo de santificação. E tem que ter um processo também de amadurecimento. Nós não podemos ser eternamente bebês, espiritualmente falando. Nós precisamos amadurecer, e a própria palavra de Deus fala isso, que a gente não tem que se alimentar a vida toda de leite, mas a gente tem que se alimentar de alimento sólido, porque nós amadurecemos, nós crescemos, nós evoluímos espiritualmente. E a gente não pode ficar somente ali no básico, no simples, não. Nós temos que crescer e amadurecer espiritualmente. Essa nova vida recebida na regeneração, ela se manifesta pela renúncia ao pecado, pela prática contínua da justiça e da santidade. E aí o próximo subitem diz assim: é o fruto do Espírito. O importante efeito visível da regeneração é o fruto do Espírito. Quando a gente aceita Jesus, a palavra de Deus diz que nós, que somos novas criaturas, regenerados, nós recebemos o fruto do Espírito.
E o que é o fruto do Espírito? Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22 e versículo 23, que diz assim: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. É como se Deus atualizasse o nosso software. A gente recebe isso do Espírito Santo de Deus. O fruto do Espírito não são dons espirituais, mas são virtudes que o Espírito Santo de Deus produz no caráter daquela pessoa que foi regenerada, como expressão da sua nova vida. Então, antes de nós sermos regenerados, nós éramos dominados pelas paixões carnais, mas agora manifesta a presença do Espírito Santo de Deus em nossas atitudes diárias. Nós recebemos os frutos do Espírito com o Espírito Santo nas nossas vidas. Então nós já temos isso aqui, ó. Recebemos de Deus. Nós temos que colocar em prática. Nós temos que usar, né? Nós temos que exercer, né? Isso que nós recebemos de Deus. Amém? Então, o fruto do Espírito é a evidência prática da regeneração. Quem nasceu de novo passa a refletir, ainda que imperfeitamente, o caráter de Cristo em suas palavras, ações e reações. Tal postura não pode ser esporádica, mas uma marca contínua da nova vida recebida em Cristo. Amém? E eu vou ler agora a conclusão, que diz assim: a regeneração é uma obra trinitária operada pelo Espírito Santo. Não é um esforço humano, mas uma transformação espiritual profunda. Como regenerador, o Espírito Santo concede nova vida, uma nova natureza e uma nova direção ao ser humano. É necessário nascer do alto para ver e entrar no reino. Que cada crente se deixe conduzir pelo Espírito e reflita dia a dia a natureza divina recebida do novo nascimento. Amém? Então, como Jesus explicou para Nicodemos, o novo nascimento acontece na nossa vida através do Espírito Santo de Deus, né? Não é algo que nós fazemos, nós não precisamos de nenhum esforço para isso. Nós só precisamos aceitar. A gente só precisa declarar com a nossa boca: Jesus, eu te aceito como Salvador da minha vida, né? Faz a sua obra na minha vida, né? Apaga os meus pecados, muda, me transforma, me regenera. Nós só precisamos aceitar. Quando a gente aceita Jesus, que a gente nasce de novo, né, no nosso coração, essas coisas, essa mudança, essa transformação acontece no nosso interior e ela vai refletir no nosso exterior. Amém? Então essa foi a lição de hoje e até a próxima aula, em nome de Jesus.